Olá! Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre fazer pesquisa de mercado no Brasil e na Europa, mais precisamente na Espanha. A nossa convidada de hoje é a Ana Teresa. A Ana Teresa trabalha com pesquisa de mercado mais ou menos desde os anos 2000 e ela tem uma jornada muito interessante de pesquisa de mercado, pois ela passou por diversas áreas dentro da pesquisa e ela também trabalhou na Albar um tempo atrás e hoje ela vai poder explicar um pouquinho para a gente como foi esse processo dela de mudança do Brasil para a Europa. Oi, Ana Teresa, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Me fala um pouquinho como que foi essa sua decisão de ir para a Espanha e como foi começar esse mercado de trabalho lá do zero, né? Porque foi realmente isso que você fez. Sim, realmente foi isso. A minha decisão de mudar para a Espanha foi uma coisa muito pessoal, não teve tanto a ver com o profissional, foi simplesmente eu estava passando por um momento de reflexão na minha vida e vim para Barcelona de férias e me apaixonei pela cidade, senti uma conexão muito forte, senti que aqui era o meu lugar e decidi que eu queria vir morar aqui. Foi bem assim mesmo. E aí eu voltei para o Brasil, voltei de férias e passei aí um ano, né, maquinando como que eu faria essa mudança, como que seria possível, porque eu não tenho passaporte europeu nem nada, então como que eu conseguiria o visto para morar aqui, para trabalhar aqui e tudo isso, né? Eu tive que traçar o caminho mais difícil, que foi eu vim com um visto de estudante, eu vim estudar. Primeiro eu estudei espanhol, porque eu queria me sentir segura, né, com o idioma. Eu falei, se eu quero trabalhar aqui, eu quero me sentir muito segura com o idioma. Então, eu já tinha feito aula de espanhol no Brasil, mas eu quis reforçar aqui. E depois eu fiz uma pós-graduação na área de marketing, né? Foi aí que eu consegui fazer contatos, também fazer amigos e consegui finalmente o meu primeiro emprego aqui, que teve que começar com um contrato de estágio, que muito felizmente foi numa empresa que é uma empresa de pesquisa de mercado, com um perfil muito parecido com o perfil da Albar, que era uma empresa pequena, local, que tinha muitos clientes internacionais, inclusive muitos dos mesmos clientes da Albar. É verdade. Né? Então, eles reconheceram, né, a minha experiência, a minha bagagem e fizeram também este esforço para me ajudar, para eu conseguir chegar nesse ponto de ter o meu visto de trabalho, né? Então, a gente teve que começar com um contrato de estágio, mas eles nunca me trataram como estagiária, até eu conseguir, depois de um tempo, né? Aí você vai pelo caminho. Eu me consultei com uma advogada de imigração, que foi super legal, que hoje é minha amiga, inclusive. Eu sinto que ela, nossa, salvou minha vida de uma certa forma, porque ela me tranquilizou muito. Não é fácil, né? Mas basicamente foi isso. Então, depois de um tempo que você está como estudante, você consegue, se você termina os seus estudos e você tem uma oferta de trabalho, então você consegue ganhar uma permissão de trabalho, e até chegar nesse ponto de ter o meu visto permanente de residência e trabalho, sempre com a empresa me acompanhando e me apoiando. E à medida que eles já iam podendo, né, por causa do contrato, eles cumpriram a palavra que a gente tinha acordado quando a gente se conheceu, quando eles me fizeram uma proposta de ir me promovendo até conseguir chegar no posto que eles realmente acreditavam que me cabia, né?
E foi isso, foi um processo muito legal, porque no final das contas eu acabei passando por quase todas as áreas da pesquisa de mercado, né? Eu comecei trabalhando, então, sendo responsável pela sala de espelho, porque eles tinham sala de espelho também. Então, eu ficava lá cuidando da sala de espelho, eu recebia os clientes, servia a comida, eu arrumava tudo que precisava arrumar, o que fosse. E depois fiquei, assim, 2 meses, foi muito rápido, porque logo um companheiro de trabalho, que era da área, eles tinham uma área, a separação da empresa era por nacional e internacional, então o pessoal da área internacional eles faziam tanto comercial, de fazer propostas no orçamento para cliente, como project management, né? Então eles também gerenciavam os projetos e foi bem legal, porque então eu cuidei de sala de espelho, eu trabalhei no comercial, eu fiz propostas, orçamentos, eu gerenciei projetos com eles, tanto qualitativos como quantitativos. Eles tinham muita experiência com projetos quantitativos também, mas tive uma experiência bem legal, porque também eles faziam muitos projetos para a Comissão Europeia. Então, eram projetos mais institucionais, né? Tipo, ajudar a Comissão Europeia a criar projetos mais adequados para a sociedade, seja para regular mais práticas na internet, né? São várias coisas. Então, foi muito interessante. Eram projetos também muito completos, que tinham fase quant e quali, que tinha, né, uma parte acadêmica enorme por trás também, que a gente tinha parceiros que faziam essa parte, mas a gente estava ali, a gente via. Então, realmente foi bem legal. Então, eu acabei passando por comercial, project management, quant e quali, moderação. Eu não cheguei. Fiz moderação, eu participei de um projeto que eu fiz entrevista. Você fez entrevista em que língua? Em português, inglês, espanhol? Fiz em espanhol, foi bem legal. Então fiz isso também enfim, trabalhei com recrutamento, uma profissional completa de pesquisa de mercado, né? É difícil achar uma pessoa que passou por todas as áreas do processo, né? Normalmente é um moderador, é um tradutor, né? É um gerente de projeto. É muito difícil você achar uma pessoa que realmente caminhou por todos esses, né? Todos os setores da pesquisa de mercado, que é enorme, né? Como você falou, quali, quant, e também sobre todos os assuntos, né? Todas as indústrias, desde a Comissão Europeia até, às vezes, o lançamento de uma bala, por exemplo, né? Exatamente, realmente. Realmente eu considero uma experiência bem única, bem especial, e realmente, porque era tudo. Também a gente trabalhou muito com farma também, igual fazia na Albar, e muito consumo, né? Que eu não tinha tido tanta experiência antes e foi bem legal também. A gente vai voltar nesse assunto de pesquisa de mercado, tá? Segurem um pouco aí, que agora a gente vai voltar um pouquinho também para a parte do teu processo, né? De você chegar aí, como que foi? Você teve muita dificuldade nessa chegada num país diferente, com uma língua que você ainda não estava 100% segura? Conta pra gente um pouco disso. Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Eu não sei se eu sou muito positiva com as experiências, eu gosto sempre de tirar, né, a parte boa das experiências, mas eu conheci pessoas que me ajudaram muito desde o início, e isso realmente é super importante, porque é muito difícil, né, você chegar num país que é outra cultura, é outra língua, né, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, você não sabe com quem você pode contar, né? Então, é muita solidão, é difícil, né? Mas eu acho que também eu vim muito preparada para isso. Eu não tinha ilusões. Eu sabia que ia ser difícil, então eu acho que eu já vim assim esperando o pior,
sabe? Então, quando o pior não veio, quando foi tão ruim assim, eu já fiquei muito feliz. Mas foi isso, né? Então, você ter pessoas que te ajudem a encontrar um lugar para morar, as coisas mais básicas, né? Que te ensinem como que pega um metrô. Como que tira um documento, né? Sei lá, eu preciso de um documento, como é que eu faço? Exatamente. Até para te falar assim, olha, supermercado não abre domingo. Você está acostumado com isso, né? Então, você saber não dar com a cara na porta ficar domingo sem ter o que comer, tudo isso faz muita diferença, né? São muitos detalhes. E foi isso. Então, como eu também vim com essa cabeça aberta, assim, de meio que, né, voltar duas casas, meio que começar um pouco do zero, eu dividi apartamento, então as pessoas com quem eu dividi apartamento também eram pessoas que já estavam aqui há mais tempo, era gente que não era daqui de Barcelona também. O meu primeiro companheiro de piso, ele foi um colombiano, que foi muito legal. Então, assim, no meu primeiro dia lá, ele pegou e falou assim, vamos sair, vamos jantar, vamos tomar um vinho. E aí ele me contou várias coisas. Olha, Barcelona é assim, Barcelona é assado, sabe? E até minhas dúvidas de espanhol também eu perguntava muito para ele, como é que fala isso, como é que fala aquilo? E ele me explicando, olha, lá, na América Latina a gente fala assim, mas aqui na Espanha fala diferente, fala assado. E isso também foi muito legal, porque, né, são pequenas diferenças que parecem bobagem, mas no dia a dia faz diferença, bastante diferença. Então, isso também foi bem legal, né? E eu me informei muito também, né? Eu tive que pesquisar muito, não foi fácil encontrar informação sobre o que eu deveria fazer para conseguir o visto, né? O que era preciso, que documentos eram necessários e tal. Não tem toda a informação num lugar só, sabe? É muito difícil, é bem complicado. Então, eu tive que ser bem persistente, de procurar, sabe, bem detalhista, de ir a fundo para me assegurar de que eu tinha toda a informação que eu precisava, que eu não ia, né, fazer um agendamento, chegar lá num órgão do governo qualquer e tá faltando esse documento, porque a gente sabe como isso pode ser frustrante, mas é isso, assim, né? Eu tive que procurar bastante e ter bastante persistência. E eu acho que o mais importante é você se livrar da ideia do glamour, de morar na Europa. Não é glamour. Ser imigrante não tem glamour em qualquer país do mundo. Você sair do seu país de origem, para longe da sua família, dos seus amigos, não tem glamour. É uma experiência incrível, mesmo que seja temporária. Eu recomendo para todo mundo que possa fazer isso, passar um tempinho que seja, mas não é um filme, não são só flores. Então tem que vir com isso muito claro, né, para poder valorizar bem, né? Porque realmente lidar com as dificuldades também, né? Porque exatamente. Senão qualquer dificuldade, eu vou voltar, isso não foi pra mim, eu tomei a decisão errada. E não necessariamente. Talvez essa dificuldade existisse em qualquer outro lugar, qualquer outro país, ou até mesmo no seu próprio país. Né? Exatamente. Mas eu falei pra você que a gente ia voltar um pouco pra pesquisa, e eu acho que chegou o momento que a gente quer saber, né? Como que são essas diferenças, assim, em termos de dinâmica de trabalho, horário? Como que você percebeu isso em relação ao Brasil de diferente? Aí tem uma diferença também que eu achei bem interessante. Que para mim no início foi chocante. Nossa. Eu acho que, assim, eu precisei acostumar, sabe? É muito interessante, né? Aí, nisso, a cultura, ela difere bastante. Eu acho que no Brasil a gente tem muita cultura norte-americana do trabalho, né? Que o trabalho, ele representa muito do seu valor como ser humano e que você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar até morrer, que você tem que, né? Que se você quer trabalhar
Se você quer ser reconhecido, você tem que... Não, se você quer trabalhar só de 9 às 6, você não quer nada com a natureza, você é meio preguiçoso, né? E é isso, se você quer ser reconhecido, você tem que fazer muito extra, você tem que estar lá morrendo no burnout, né? Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, antes de começar a trabalhar, porque isso é bem geral, assim, primeiro que as estruturas, no geral, são bem mais enxutas do que no Brasil. Então, você vai numa cafeteria, na maioria das vezes vai ter uma pessoa, 2 pessoas no máximo, para servir, para cobrar, sabe? Para fazer, né? Para fazer o café, né? E é isso, e a fila vai formando. E é um de cada vez. Eu chego, eu peço meu café, a mulher vai lá, ela cobra, ela vai lá, levanta, vai fazer o café, pega o meu pãozinho, esquenta o pãozinho, se eu pedir para esquentar o pãozinho, e todo mundo esperando, e todo mundo tranquilíssimo lá na fila, esperando. Porque eles sabem que uma pessoa só vai fazer tudo, e é normal. E eu, no início, eu queria arrancar meus cabelos, né? Como pode demorar tanto para pegar o que um café? É isso? É isso, e aí eu comecei a trabalhar lá e primeiro que já, né, eu tive que me acostumar a entender e falar assim, não, aqui é só uma pessoa, ele não tem 30 pessoas, né, eles têm uma pessoa para fazer tudo. Então, tem que esperar, então todo mundo tranquilo esperando, acho que é normal. Assim, então, eles têm uma relação com o trabalho que eu considero muito mais saudável, para falar a verdade. Um equilíbrio de vida profissional e vida pessoal muito melhor, que existe um equilíbrio, e eu achei isso muito interessante, mas olha, eu levei tempo, tá, para acostumar com isso. Eu imagino. Bastante tempo, assim, graças a Deus eu tive chefes que eram muito legais, eram muito dessa onda, e eles me falavam, você vai levantar e você vai almoçar agora, não quero te ver aqui. Sabe? Isso pra mim era, o que tá acontecendo? Que mundo é esse? Exato. E as estruturas enxutas de equipes também, assim, então era eu na sala de espelho sozinha. Então tinha um projeto que eram grupos, estava saindo um grupo e entrando outro, era eu sozinha para limpar a mesa, tirar as coisas, botar comida nova, botar água nova, pagar os incentivos do pessoal, receber os que estavam chegando, fazer todo mundo assinar a listinha, ver se chegou todo mundo, se estava faltando alguém tinha que chamar, ligar para quem estava faltando, sabe? E aí ver se a moderadora quer um café, ver se a tradutora quer mais água, e aí ir lá correr e ligar para gravar, né? Quando o grupo começa, ver se está tudo funcionando e tal, eu sozinha. E e até esclarecendo para quem está vendo a gente, aqui no Brasil as salas de espelho são completamente diferentes. A gente tem uma pessoa para a cozinha, a gente tem uma pessoa para recepcionar os convidados, e essa pessoa vai ser responsável para fazer o pagamento desses incentivos para esses convidados. A gente tem uma pessoa responsável pelo som. Então, assim, é tudo muito setorizado, né? E é completamente diferente. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, se dava um problema com o som, era eu que tinha que ir lá fuçar, ver se eu resolvia. E se eu não conseguia resolver com super habilidades técnicas, eu tinha que ligar para o técnico. Mas também era eu lá ligando para o técnico. Então, tem isso também, né? Outra coisa que eu achei interessante também é que na Albar a gente sempre pedia, né, para todos os participantes chegarem uns 15 minutos antes, porque aí chegava quase em cima da hora, aquelas coisas. Se atrasar, começar até 15 minutos depois, tá tudo certo, tá começando no horário e tal. E aqui não, o pessoal chega assim, 2 minutos antes. E vai, porque a Espanha, 5 minutos depois, tá tudo bem começar. Até 5 minutos depois. Se não, em outros lugares estaria atrasado. Tá atrasado,
Eles deixam intervalos mais curtos entre as entrevistas, né? Eu lembro que a gente costumava deixar uma meia horinha entre cada entrevista. Para o moderador recuperar, né? O moderador ir no banheiro, beber uma água, né? Não moderava também, eu falava, pelo amor de Deus, me dá meia hora. E aqui eles tinham o costume de deixar bem mais coladinho também. Bem mais rapidinho. Mais enxuto, né? Aquela pessoa tá ali, vai fazer aquele projeto, vai fazer aquele trabalho, e ela vai sentar, vai fazer, e acabou, vai levantar, vai embora, acabou, né? E a gente no Brasil, a gente também tem essa cultura, né? De senta, vem conversar, como é que tá o trânsito, como é que tá o tempo, né? Se tem uma entrevista na hora do almoço, né? Serve almoço, tanto para o moderador como para os participantes e tal. Aqui não, serve sanduichinho no máximo para os participantes, né? Não tem essa coisa do Brasil, esse nível de hospitalidade que a gente tem no Brasil, não tem aqui. Né? Eu preciso te alimentar, né? Eu preciso que você esteja como se estivesse na casa da sua avó, né? Nem na sua casa, na casa da sua avó. Na casa da sua avó, né? Não, aqui eles estão bem mais, eu te ofereço uma água, café, no máximo. E me conta aqui, como que você passou pelas diversas áreas, né? Você passou pela sala de espelho, pelo recrutamento, pela moderação. O que tem de mais diferente em relação a esses setores de pesquisa, por exemplo? Como que é o recrutamento aí na Espanha ou mesmo na Europa, se você conseguir falar? Como que é uma moderação? Como que é um gerenciamento? Então, olha, eu não sei se a minha experiência, eu tive experiência em uma empresa específica, né? Eu não sei se ela pode, quanto que se pode extrapolar dessa experiência para... Já que estamos falando de pesquisa de mercado, né? Quanto que eu posso considerar isso uma tendência, né? Os resultados não podem ser extrapolados para o universo. Exatamente. Então, a moderação eu não notei muita diferença. Eu acho que o processo é bem parecido. Talvez, assim, né, se a gente quiser ser bem detalhista, talvez a maneira de conversar vai ser diferente, porque é uma cultura diferente, eles conversam um pouquinho diferente, né? Uhum. Mas entre Espanha e Brasil, nem isso eu senti tanta diferença, porque os espanhóis, eles gostam muito de falar. Eu arrisco dizer que eles falam mais que os brasileiros. Nossa Senhora! É difícil terminar uma conversa. Você tenta e o moderador não consegue. Encerra umas 15 vezes antes de acabar de verdade. Eles são muito, muito calorosos também, né? Muito, que a gente fala cercanos, né? Muito próximos, assim. Então, até nisso eu não vejo tanta diferença. Deixa eu ver o que mais. Para recrutar, o recrutamento nessa empresa a gente fazia era diferente da experiência que eu tive na Albar, porque era uma coisa bem automatizada, né? A gente tinha o nosso painel e a gente, então, programava o filtro e disparava o filtro, né? Fazia como um painel mesmo, né? Como se fosse uma pesquisa quantitativa online, mas é um recrutamento. Né? É um filtro. É um filtro. Exatamente. E aí os resultados vinham quem passa no filtro, né? A gente pegava de volta a lista das pessoas que passavam no filtro. E aí os recrutadores pegavam e ligavam para essas pessoas para confirmar as perguntas-chave, né? As perguntas importantes de filtro realmente. E aí era basicamente... Então, essa parte do processo era diferente. Uma coisa que eu notei diferença foram, por exemplo, nos horários de fazer as entrevistas, né? Aqui na Espanha. No Brasil, a gente, se não me engano, a gente usava muito o início da manhã, mais a hora do almoço e mais o final da tarde, né? Dependendo do perfil, mas pensando mais em médicos, que era o que a gente fazia,
dependendo se é um cirurgião e tal, tem essas coisas, né? Aqui também, né, vai muito por aí, especialmente com médicos e tudo, mas na hora do almoço ninguém faz pesquisa. A hora do almoço não é para fazer nada além de comer. Isso geral, né? Não só falando de, vamos dizer, da área da saúde, não, isso geral, assim. Se eu convidar uma pessoa que trabalha num banco, ela não vai participar também, é isso? Para vir na hora de almoço dela fazer, eu acho difícil. Agora, também aqui na Espanha se come muito mais tarde, né? Então a hora de almoço é entre 2 e 4 da tarde. Então, até as 2 horas da tarde, eles falam amanhã, eles consideram que é amanhã. Ok, posso participar. Depois... Depende do perfil, né? Vai ser sempre mais fácil no final da tarde, que é a partir das 6 horas da tarde, quando o pessoal já saiu do trabalho e tal. Se for médico, a parte da manhã não serve, porque eles costumam trabalhar mais na parte da manhã e de tarde. Aqui na Espanha tem uma coisa interessante no sistema de saúde, que o setor público é mais interessante, é mais interessante para os médicos. Todos querem ir trabalhar no setor público. E o privado, eles estão ali como para complementar, Sim. sabe? Alguma coisa. Mas se eles puderem se dedicar só ao setor público, eles vão ser... Eu acho engraçado, porque... Aqui a gente tem essa cultura oposta, né? Exatamente, porque... assim, né, provavelmente o médico vai ganhar mais no privado, né? Aqui na Espanha, não. Achei isso interessante. Então, normalmente à tarde, de manhã eles estão no público, e aí de tarde, quando eles vão para o privado, alguns que fazem privado, aí eles têm mais flexibilidade de horário. Quando são grupos, especialmente consumidor, a gente não faz muito grupo de médicos. Quando são grupos de consumidor, você começa a marcar os grupos a partir das 4 da tarde. Depois do almoço. Tem muita gente que faz os horários, assim, começa mais cedo, termina mais cedo, 4 horas da tarde, sai às 3, sabe? Sai às 3, almoça e aí faz alguma coisa. E também, como jantam bem mais tarde, eles jantam a partir das 9 da noite. Se você está em Barcelona, se você vê qualquer pessoa jantando 8 horas da noite, você sabe que é um turista. Então, também vai até um pouco mais tarde, sabe? Até terminar grupo 9 horas da noite, assim, 9h30, é meio normal. Tá. Você estava falando do perfil, no caso, vocês terem um painel e vocês dispararem para aquelas determinado número de pessoas as perguntas que vocês querem filtrar, né? Não só na empresa, né, que você trabalhou e tudo mais, mas como que vocês lidam com a questão da fraude? Existe a fraude aí, de que a gente tanto fala em pesquisa de mercado, né, dos falsos respondentes, dos falsos profissionais de saúde? Tem isso daí? Como que vocês lidam com isso? Tem, existe, acontece bem parecido. Tem os profissionais, os respondentes profissionais aqui também, que eu tive colega de trabalho meu reconhecendo e, assim, morrendo de ódio da pessoa estar lá, não vão deixar essa pessoa entrar. Então, acontece sim. E aí é bem parecido, na verdade. Eu até contei assim, algumas histórias que a gente viveu para eles assim, no Brasil. Aconteceu isso e tal, e a gente ia. E é isso, assim. Aí eu usava também uma coisa, né, que eu achei legal, que eu pude usar muito da minha experiência no Brasil para trabalhar aqui também, né? Então eu sugeria, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode tentar fazer isso e tal, né? São coisas que... acrescentar esse tipo de pergunta no filtro, por exemplo, as coisas que, né, a gente... Tenta fazer para evitar que essas fraudes aconteçam, né?
Exato, exato. Aí é bem parecido isso, olha, em qualquer lugar do mundo, porque como eu trabalhei, a empresa que eu trabalhei aqui é uma multinacional, eu vi isso não só na Espanha, mas em vários países. É o mesmo problema, é a mesma dor de cabeça. E até contando para quem está assistindo, aqui no Brasil a gente tem uma empresa chamada ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa de Mercado. E eles têm um órgão deles próprios que se chama CRQ, que é o Controle de Qualidade do Recrutamento. Então você insere nesse sistema deles, vamos dizer, uma informação pessoal do respondente. Então eu vou colocar lá o CPF, no caso de um médico eu posso colocar o CRM, e eu consigo ver se o recrutador, né, se a empresa que fez esse recrutamento, vamos dizer, adicionou, né, o médico nesse cadastro, eu consigo ver por quantas pesquisas essa pessoa já passou, quando que foi a última pesquisa que ela fez. Existe alguma coisa parecida com isso na Europa, que você tenha conhecimento? Olha, aqui na Espanha, eu conversei com os meus colegas sobre isso algumas vezes. Eu acho que, assim, eles têm a ABEP deles, que eu confesso, eu não lembro o nome, mas eu acho que assim, não existe, basicamente. Eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa parecida, mas ninguém usa, ninguém faz. Então é bem cada um por si. Então, nesse ponto aí eu acho que a gente tirou uma vantagem, né? Porque, bem ou mal, né, a gente tem uma ferramenta que muitas empresas, qualquer empresa séria usa, né? E a gente sabe que funciona. Então a gente às vezes vai filtrar um respondente, mas ele participou na semana passada. E ele disse pra mim que não, que ele participou tem 6 meses. Aí a gente vai lá e conversa com aquela pessoa e fala, olha, não, tá aqui, você participou e a gente vai excluir a sua participação, né? Então assim, nesse ponto eu acho que a gente saiu ganhando, vamos dizer assim, né? Da gente ter esse controle maior em cima dos respondentes, né? Exato. E me fala uma coisa, assim, a gente está chegando no fim da nossa conversa, né? Você tem algum conselho para dar para uma pessoa que está pensando em mudar de país, está pensando em fazer, de repente, um movimento na carreira? A gente tem visto, hoje em dia, tantas pessoas depois da pandemia, e não foi o seu caso, né? Que foi bem antes, mas vou mudar de vida, vou mudar de profissão, eu sou professora, vou abrir um café, enfim... Você tem algum conselho para uma pessoa que quer fazer uma mudança assim, 180 na vida? Sim, eu acho que é o que eu falei no início, né? Não tenha ilusões de glamour, né? Tenha muito claro o que é a vida de imigrante. A gente tem que dar esse nome porque né? Não importa onde você está, você ser imigrante, sempre vai ser imigrante. E então, assim, tenha claro que não é fácil, que todo lugar tem as suas vantagens e desvantagens, e você tem que saber quais são elas. Procure saber quais são elas, procure saber qual é o estilo de vida, qual é o custo de vida, né? Que possibilidades você teria ali. Tenha claro quais são as suas prioridades, né? Porque você vai precisar ter isso muito claro para ser mais fácil fazer esse movimento, fazer essa mudança e enfrentar, né, as dificuldades, porque elas vão existir, como elas existem em qualquer lugar. Eu acho importante a gente ter isso claro, porque aí as pequenas coisas você vai saber valorizar e tirar mais proveito delas, né? Sim, eu acho que é isso. Mas persista, se é o que você quer, se você fez isso tudo, você tem as suas prioridades claras, você tem isso tudo claro, persista e faça. Faça. Porque dá medo, mas vale a pena demais. Maravilhoso. Eu acho uma experiência maravilhosa. Imagino. Muito obrigada, viu, Ana Tereza? Foi muito bom falar com você. Muito bom saber pelo convite. Muito bom saber de coisas da sua trajetória profissional, pessoal. É sempre bom a gente aprender um pouco mais, né?
trocar. Né? Trocar, como sempre. Muito obrigada, espero que a gente se veja em breve. Com certeza. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.